Olá, amigos! Hoje, domingo da Santíssima Trindade. Iremos, assim, refletir sobre as leituras do dia. A primeira leitura, retirada de Êxodo, capítulo 34, versículos de 4 a 6 e de 8 a 9. O salmo é de Deuteronômio 3. A segunda leitura, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 11 a 13. E o Evangelho é o de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Domingo da Santíssima Trindade. Dia que celebramos o grande mistério trinitário de Deus, a comunhão perfeita. É o verdadeiro sentido do caminhar de Deus com a humanidade. Deus Pai, Criador de tudo. A revelação de Deus no Filho Deus. E o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus. Na primeira leitura, vemos Moisés exercendo a sua liderança na condução do povo de Israel pelo deserto. Um povo de cabeça dura. Sobe ao monte com as tábuas de pedra, como Deus lhe mandara. O Senhor desce na nuvem e permanece com Moisés, passando diante dele no mesmo instante em que ele, Moisés, invoca o nome do Senhor, dizendo com humildade: Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. E prostrando-se por terra, Moisés pede perdão pelo seu povo que pecou contra Deus, procurando recompor a aliança entre o povo e Deus. Vemos assim a integração Deus-homem. Um Deus que desce até o homem e o homem que sobe até Deus. Vemos um Deus que se manifesta ao homem e um homem que se curva a Deus. Percebemos que Deus desce, passa diante do homem e toma a posição dianteira para que o homem o siga. Na segunda leitura, Paulo exorta aos coríntios que trabalhem pela comunhão entre eles e apresenta nestes versículos que nos permitem entender atos da antiga liturgia. O beijo litúrgico, que representa a fraternidade, e a saudação e os votos com que os cristãos se cumprimentavam em nome da Santíssima Trindade, nome no qual somos batizados. O beijo fraterno e a saudação trinitária revelam a face da comunidade cristã. A comunidade cristã verdadeiramente animada é aquela que tem como traços alegria, busca da perfeição, um dando coragem ao outro, união, paz, o abraço fraterno. Características que propiciam a presença e a manifestação de Deus. Aonde Deus está, a coragem, superação das dificuldades, solidariedade. A paz depende da solidariedade. Por outro lado, é importante entendermos que a paz não está sujeita à eliminação dos conflitos ou da sua falta, mas em sua remoção por meio da solidariedade. Até hoje, nos cumprimentamos com o abraço da paz e nos saudamos logo no início da missa com a saudação trinitária. O Evangelho, no trecho de hoje, vem logo após a conversa entre Jesus com Nicodemos.
nos insere com a morte de Jesus no mistério de Deus. Ele dá a sua vida porque ama. E a paixão e morte do Filho de Deus não fazem parte desse amor? Em Jesus, Deus vem demonstrar todo o seu amor por nós e consolidar assim a sua aliança definitiva com a humanidade, enviando seu Filho não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não querendo que as pessoas se percam. Não para condenar alguém, mas ensinar como se vive com Deus e com os irmãos. O Evangelho de João nos remete a entender que Jesus não julga, mas provoca o julgamento de Deus ao dizer: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Jesus nos impele à decisão de estar ou não com Ele. Com Ele, somos a favor da vida, contra Ele, a favor da morte. Portanto, nós nos julgamos ao nos confrontarmos com a prática de Jesus e tomando partido a favor ou contra. Portanto, que no dia de hoje, Santíssima Trindade, a comunidade cristã deve espelhar-se na comunidade trinitária em sua união perfeita, espelhando-se na coragem de Moisés, que sobe, e na misericórdia de Deus que desce, e que deixemos Deus seguir à nossa frente para nos guiar e livrar-nos de todo o mal. Santíssima Trindade, três nomes diferentes em pessoas iguais na sua natureza divina. Santo Agostinho assim define a Santíssima Trindade. O Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Os três possuem a mesma eternidade, a mesma imutabilidade, a mesma majestade, o mesmo poder. No Pai está a unidade, no Filho a igualdade e no Espírito Santo a harmonia entre a unidade e igualdade. Esses três atributos, todos são um só, por causa do Pai. Todos são iguais, por causa do Filho. E todos são conexos, por causa do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser.